Por exemplo, o padre, às vezes cansei de a minha mãe reclamar disso, eu quando era moleque, adorar um padre, a igreja muda o padre de Pra outro cidade. lugar, Aí a gente fala, pô, mas o padre Marcelo era tão legal, por que Foi que embora. e o bispo trocou ele de lugar? Isso acontece com muita frequência, Sim, sim, sim. né? Ah, ele foi para outro lugar e tal. Aí, no seu caso, você também tem uma hierarquia que pode falar, não, agora você tem que ir para um outro lugar fazer... Sim, sim. Eu tenho... O padre diocesano, ele só tem o bispo como seu superior. Uhum. Tá. No meu caso, eu tenho o bispo e tenho o superior do meu instituto. Então, o superior do meu instituto, ele pode me mandar para qualquer lugar. Então, nós temos... Ele pode também fazer isso. Nós temos várias Entendi. casas no Brasil. Ele Cê- pode cê me é mandar... de onde? Eu moro em São Paulo, fico ali no... que região de Grajaú, São Paulo? Grajaú, tá. Isso. É onde tem a igreja de São Jorge. Tem lá. A tem uma igrejinha, lá. a capelinha. Verdade. Eu vou lá. É mesmo. Sabe, uma bem pequenininha. Sim, sim. Bem depois do Grajaú ainda. Lá na ruazinha Genciana, lá em cima. Eu acho que eu sei qual é, É lá? pertinho de casa. Pertinho de Mas o casa. senhor mora longe então, hein, padre? Ô, Frei, perdão. O senhor mora Moro. lá, quase lá naquele lugar lá, como é que é o nome? Marcilac, não, aquele... É. Meu Deus. Então você é do Grajaú. É, por ali, por Tá. ali. Então, é isto. O sacerdote religioso e o sacerdote secular, essa é a grande diferença entre os dois. Tá E agora, legal. pra você escolher que você é carmelita, isso você escolhe, você tem outros caminhos Tem o para tomar? franciscano, Tem. Sei lá, Veja, o primeiro passo é você descobrir que você quer a sua vocação. Tá. Com 16 anos, eu descubro que eu quero ser padre, que eu quero ser religioso. perfeito. Depois começa o drama, porque na Igreja Católica o leque é muito grande. Então Tá. você pode ser um sacerdote secular, você pode ser um Então sacerdote... isso eu queria entender Você como pode é que ser você foi pra esse rumo. você pode ser um religioso franciscano, Aham. você pode ser um religioso beneditino, você pode ser várias coisas. E aí começa o que a gente chama de discernimento vocacional. Aí começa você a frequentar aquela ordem que te chama uma atenção. Então eu fui conhecer os carmelitas, Tá. fui fazer 2, 3 encontros, me chamou a atenção, me despertou e eu falei, aqui é meu lugar. Você chegou a conhecer algum outro ou não? Não, eu só conhecia só foi a minha ordem. Entendi. Porque Já se encantou. eu fui amor à primeira... Eu costumo Tá. dizer que foi amor à Aham. primeira vista. E o senhor se formou lá também ou não? O senhor... Sim, aí eu entrei... Tudo lá? Com 18 anos eu entro. 18 anos. 18 anos, hoje eu tenho 38 anos. Caramba, 20 anos. Com hein? 18 anos eu entro, e ali depois de 2 anos eu já começo a estudar para ser padre. E aí demorou 6 anos o estudo e fazem 10 anos que eu sou padre. Faz 10 anos 10 anos. que o senhor é frei, mas o senhor ministra também missas assim em alguns lugares ou não? Como convidado? Quando eu me tornei padre, Uhum. eu já assumi uma paróquia. Paróquia Nossa Senhora do Carmo, pertinho dessa que você falou, de São Jorge. São Jorge. Que é a única de São Paulo, né? Só tem São Bernardo. Não No sabia. Rio tem tanto São Jorge, São Paulo. Falta Jorge de São Paulo. Não sabia. Então, eu assumi essa paróquia e fiquei lá por 10 anos. Então, eu fui o pároco. Eu cuidei da igreja por 10 anos. Uhum. Eu cuidei daqueles fiéis por 10 anos. Depois eu saí. A minha comunidade entendeu que, para mim, estava muito difícil conciliar o meu povo, a minha paróquia, com toda essa missão externa. Porque eu tenho que sair muito para fazer os shows, para fazer pregações fora e tantas realidades fora. E a paróquia exige presença. O seu povo exige presença. E eu consegui dar uma presença boa até os meus 7 anos de padre, mas depois, no final, ficou muito complicado. Ficou faltando. Então, a minha comunidade entendeu, eu compreendi, minha paróquia entendeu isso, de que eu precisava deixar de ser pároco e me dedicar às missões por todo o Brasil e por todo o mundo. Então, hoje eu viajo para todo lugar, para todo mundo, tentando ajudar a igreja em tantos lugares. Entendi. Então o senhor já começou. O senhor, então, na verdade, despertou o seu lado missionário. Sim. Esse é o lance, porque tem isso, né, Bola? Sim, sim. O padre que cuida daquela comunidade, Fica- que é super fica ali importante, só, porque né? o padre só não dá para cuidar de todo mundo. Então, cada um vai se organizando e cuidando do seu Da sua rebanho, área. Sim. do seu bairro, porque geralmente são bairros, né? Sim, sim. Bairros grandes têm a sua paróquia e geralmente vai ali. Os bairros Só vão... minha paróquia tinha 40 mil habitantes. Então, Caramba. Só minha paróquia. Mas a igreja mais próxima não devia ser tão longe. 5 minutos. Então, É. daquele pessoal.
E assim, e você falou, cara, como é que foi? O senhor foi, como é que se diz? Sendo convidado, ou você foi indo? Como é que você descobriu que você era um missionário? Porque, na verdade, pra mim, o senhor é um missionário. Sim, sim. É um dom, né? É um missionário. É. A minha comunidade, ela já tem isso no seu próprio carisma. Eu sou carmelita, mensageiro do Espírito Santo. Nós temos, se você for ler a minha regra de vida, está isso no nosso DNA. A gente é missionário. Uhum. Então, fomos pensados para isso. Porque o que é o Carmelo? Interessante, o Carmelo é aquele que vive atrás das grades. Se você pega lá a época de Santa Teresinha, Reclusos. São João da Cruz, eles eram reclusos, não saíam muito. E o nosso carisma é justamente o sair. A gente vai rezar, até tem uma definição do nosso carisma que é contemplar para evangelizar. Ou seja, rezamos, mas com o intuito de sair para fora e evangelizar. Então, a missionariedade é própria do meu carisma, é própria do meu instituto. E quando é que eu entendi isso? Foi um processo natural. Por quê? Interessante. Já ouviram falar da Canção Nova? Sim, claro, Sim, ali em sim. Lençóis Paulistas, isso? Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. É, não Lençóis. Eu estava... Aliás, você me perguntou se eu tinha conhecido outra comunidade. Eu tinha a Exatamente. Canção Nova. Tá. Eu estava para entrar na Canção Nova. Quando você conheceu... Quando eu conheci o desejo Carmelita. de ser padre, eu falei... Aí um padre que estava me ajudando me levou para a Canção Nova. Tá. O que acontece? Quando eles começam a falar que o trabalho deles é essencialmente o carisma, televisão e rádio, aí eu falei, não é aqui meu lugar. Porque eu não quero televisão e nem rádio. Eu quero uma coisa mais escondida. Tá. Então, o meu discernimento para sair de lá foi esse. TV e rádio não é minha cara, não quero, eu quero algo mais escondido. Quando eu chego nos Carmelitas, interessante, lá eles começam a falar assim, aqui você que toca, você não vai tocar, aqui você vai capinar, aqui você vai rezar, Uhum. aqui você vai fazer outras coisas. Aqui você que prega, mesma coisa, vai capinar, vai rezar, Limpar. vai fazer outras coisas. E aquilo ardia o meu coração. Eu Entendi. falei, é isto que eu quero. E aí o que aconteceu? Eu então decido entrar nos Carmelitas para viver uma vida escondida. E aí, hoje o que eu sou, essa missionariedade toda, Deus me pegou sem eu nem perceber. Uhum. Porque eu já tentei sair dessa realidade e acabei vindo para ela. Então, o que aconteceu? Comecei, num determinado período da minha vida, a gravar algum vídeo no YouTube, e aí eu percebi que as pessoas começaram a me assistir. Então, foi assim. Criei um canal no YouTube, na época que o YouTube não era conhecido, Uhum. e ali o pessoal começou a me assistir. Você percebeu que a turma tava gostando. Aí eu falei, cara, estão me escutando? Por que não continuar falando e evangelizando? E aí Legal. foi assim que aconteceu. As minhas músicas também. O grande boom foi quando eu gravei meu primeiro CD, Uhum. Salvos pela Cruz, há 10 anos atrás. Salvos pela cruz. Aí o que acontece? Eu cantava músicas dentro do convento, músicas minhas, há muito tempo. A gente cantava aquelas músicas, as paróquias nossas cantavam, aquela coisa toda. E aí um padre, muito amigo meu, ele falava, por que você não grava? As músicas suas são tão bonitas. É Tal. verdade, Aí eu pô. dizia para ele, eu não quero ser um padre cantor. Por que não? Eu tinha... Ele não tá Na afim época ele não não- tá afim de pôr Armani, entendeu? O Armani? Não, deixa quieto. Eu achava que ser padre e fazer isso que eu faço hoje não daria para conciliar. Entendi. Eu achei que poderia atrapalhar. Eu ia casar as coisas. Exato. Tá. Então, eu não queria. Tanto é que meu primeiro CD eu não quero cantar. De 13 músicas, eu canto uma só. É mesmo. Eu escolhi um amigo meu e falei, você vai cantar essas músicas, porque eu só quero que as músicas fiquem conhecidas, mas não quero cantar, não O quero senhor é ser padre compositor, na Tá. verdade. Gosta Compus. mais de compor. Só que depois eu entendi que eu precisava cantar. Hoje eu tenho cantado praticamente todas as músicas dos meus CDs. Mas no começo eu não entendia que Deus queria que eu, de fato, fizesse essa exposição. E para a maior glória dele, Tá. não para a minha glória. E foi assim que aconteceu. Aí esse primeiro CD foi um boom, aí as pessoas começaram a conhecer.